E se eu te disser que o maior nome da nossa geração pode não jogar a Copa do Mundo de 2026? Sim, Neymar. Convocado, mas lesionado. Com o Brasil contando os dias para a estreia. E os bastidores pegando fogo de um jeito que a imprensa oficial ainda não está mostrando direito. Fica aqui comigo porque esse vídeo vai te contar tudo, o que aconteceu, o que está sendo dito nos bastidores e o que pode acontecer nas próximas semanas. Para você entender o peso dessa situação, precisa entender quem é o Neymar que chegou em 2026. Não estamos falando do Neymar de 2014, aquele jogador explosivo, confiante, que carregou o Brasil nas costas na Copa em casa. Estamos falando de um atleta de 34 anos, que passou os últimos 3 anos numa batalha constante contra o próprio corpo. Em outubro de 2023, jogando pelas eliminatórias contra o Uruguai, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Uma das lesões mais graves do futebol. Cirurgia, meses de recuperação, fisioterapia intensa e uma incerteza enorme sobre quando, e se, voltaria ao mesmo nível. Ele voltou. Em 2025, assinou com o Santos e começou a reaparecer nos gramados. Mas não foi uma volta tranquila. Dores, limitações físicas, ritmo abaixo do esperado. Em 2026, participou de apenas 15 dos 28 jogos do clube. Não é pouco? É, mas mesmo assim, Carlo Ancelotti decidiu convocá-lo. Por quê? Porque nenhum jogador brasileiro atual tem o que o Neymar tem: capacidade de mudar um jogo sozinho, experiência em Copas do Mundo, e o peso psicológico que ele coloca nos adversários só de entrar em campo. Ancelotti apostou. E agora a aposta está em risco. No dia 17 de maio de 2026, o Santos enfrentou o Coritiba. Uma partida que, olhando de fora, parecia comum. Mas foi nela que tudo mudou. No segundo tempo, Neymar sentiu algo na panturrilha direita. Saiu do campo antes do fim. O Santos tratou com calma nas redes sociais aquela nota oficial padrão: o atleta passará por avaliação e será monitorado pela comissão médica. Nada alarmante. Só que nos bastidores, a história era diferente. Quem estava acompanhando de perto já sabia que a lesão doía mais do que o comunicado deixava parecer. E quando a ESPN começou a apurar com fontes dentro da CBF, o que veio foi bem diferente do que o Santos estava dizendo publicamente. O diagnóstico inicial era de um edema muscular na panturrilha direita. Simples assim? Depende. Dependendo do grau, esse tipo de lesão pode ficar resolvida em 1 semana. Ou pode levar 3, 4 semanas, o que colocaria em xeque a participação dele no início do Mundial. E aqui começa o rumor que está dividindo o Brasil. De um lado, o Santos. A versão oficial é que está tudo controlado, que Neymar vai se apresentar normalmente na Granja Comari no dia 27 de maio, e que a lesão não é motivo de preocupação. Do outro lado, fontes dentro da própria CBF dizem uma coisa diferente: que a confederação está preocupada, que os médicos da seleção querem ver pessoalmente antes de dar qualquer garantia, que existe uma divergência real entre o que o clube está comunicando e o que eles estão ouvindo nos bastidores. E aí surge uma questão que vai além da lesão em si. Será que o Santos tem interesse em minimizar o problema para não perder o jogador mais famoso do elenco antes de uma Copa do Mundo? Essa pergunta está circulando nos corredores da CBF. E ninguém tem uma resposta pública ainda. A avaliação oficial vai acontecer no dia 27 de maio, quando Neymar se apresentar na Granja Comari. É lá que os médicos da seleção vão examinar, vão olhar os exames e vão dar a palavra final. Até lá, tudo o que existe são versões. E versões em conflito. Agora vamos falar de datas, porque o tempo nessa história é cruel. Dia 27 de maio, Neymar se apresenta na Granja Comari e passa pela avaliação médica da seleção. Dia 2 de junho, é o prazo limite para fechar a lista definitiva. Se até essa data ele não estiver em condições, Ancelotti vai ter que tomar uma decisão dura. Dia 13 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. São menos de 3 semanas entre a apresentação dele e a estreia do Brasil. 3 semanas para recuperar, testar, treinar, ganhar ritmo e convencer a comissão técnica de que está pronto para jogar uma Copa do Mundo. Pode parecer tempo suficiente para uma lesão muscular leve. Mas para um atleta de 34 anos com histórico de lesões sérias, cada dia conta de um jeito diferente. O corpo não responde mais igual. Vamos falar do cenário que ninguém quer imaginar. E se Neymar for cortado? Tecnicamente,
A CBF pode convocar alguém da pré-lista. Os nomes que aparecem com mais força são João Pedro, do Brighton, e Pedro, do Flamengo. Dois atacantes com qualidade, com espaço para contribuir. Mas vamos ser honestos sobre uma coisa: nenhum deles é Neymar. Não no peso, não na experiência, não no histórico em Copas. Para muita gente, essa Copa seria a despedida do Neymar. Ele mesmo já disse em entrevistas que 2026 é o último Mundial dele. Significa que se ele não jogar, não tem próxima vez. Não tem segunda chance. Acabou. E isso muda tudo. Porque a pressão para ele jogar não é só dele, é da torcida, que quer ver o encerramento. É da CBF, que sabe o que o nome dele representa. É da imprensa. E talvez seja a pressão mais perigosa de todas, porque pode fazer alguém tomar uma decisão precipitada sobre quando ele está pronto. Tem uma pergunta que precisa ser feita também. Mesmo que ele jogue, vai conseguir fazer diferença? Com o nível de jogo que apresentou em 2026 pelo Santos, com as limitações físicas que já são visíveis, o que podemos esperar dele num torneio do nível de uma Copa do Mundo? Essa é a discussão real. E ela ainda não tem resposta. Então é isso. Essa é a situação real do Neymar hoje, 3 semanas antes da Copa do Mundo de 2026. Uma lesão que pode ser simples ou pode ser o fim da linha. Uma guerra de versões entre clube e seleção. Um relógio que está correndo. E uma torcida inteira esperando por uma resposta. Esse é o primeiro vídeo do canal, e eu escolhi esse assunto com intenção. Aqui você vai encontrar futebol com profundidade, sem enrolação, sem clickbait vazio. O tipo de análise que você vai querer acompanhar quando as coisas acontecerem de verdade. Se inscreve no canal agora. Ativa o sininho. Porque quando a decisão sobre o Neymar sair, e ela vai sair em breve, você vai querer estar por aqui.